Olá pessoal, tudo bem com vocês? Havia faltado, né, uma aula sobre fisiologia renal e eu vou falar um pouquinho para vocês então sobre esse assunto hoje, tá? Vai ser uma aula rápida mostrando os principais aspectos, né, do que a gente precisava abordar no contexto das doenças renais, ok? Basicamente, as doenças renais, elas são divididas em agudas, né, doenças agudas e crônicas, a gente já discutiu muito sobre esse assunto, né? E as agudas a gente divide basicamente em três tipos também, as IRAs, né? IRA pré-renal, IRA renal e IRA pós-renal. Na verdade, quando a gente está falando de doenças agudas, a gente acaba abordando ou chamando de injúrias, né? Injúrias pré-renais, renais e pós-renais. Né? Então, lembrando, assim, para a gente estudar a fisiologia, na verdade, para estudar as patologias das doenças renais, é muito importante a gente lembrar, né, sobre a fisiologia, tá, de todo o sistema renal. Então, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, né? Então, vocês precisam relembrar bastante da fisiologia para entender aqui os principais mecanismos das doenças renais, tá? Então, relembrando, assim, falando bem rapidinho, né? Então, os rins, assim como o fígado, são órgãos importantíssimos para o equilíbrio sistêmico, né? Para a manutenção da homeostase. A gente discutiu bastante sobre o fígado e agora o rim também é outro órgão extremamente importante. Então, doenças que vão afetar o rim podem afetar a homeostasia corpórea. Né? Então, o rim ele faz parte do equilíbrio hídrico, do equilíbrio dos eletrólitos, tá? Do equilíbrio ácido-base. Lembrando que o rim faz a excreção, na verdade, de H+, e absorção de bicarbonato, né? O equilíbrio da própria glicose, né? A glicose ela passa ali para os túbulos renais, depois precisa ser reabsorvida, né? O rim também, como controla ali o volume de água, ele é importantíssimo no controle da pressão arterial. O rim ele também produz alguns hormônios, né? E esses hormônios eles estão relacionados diretamente ao controle da pressão arterial, lembrando ali do sistema renina, angiotensina, aldosterona. E os rins eles fazem parte ali do sistema de excreção de boa parte das toxinas produzidas pelo próprio metabolismo celular ou de toxinas que acabam entrando, né, adentrando ali ao corpo humano, ok? Então, assim, em termos estruturais, é importante vocês lembrarem lá do glomérulo, da cápsula de Bowman, né? Porque o que a gente está discutindo? Está discutindo doenças, as doenças vão afetar muitas dessas estruturas, ok? A gente tem as células renais, que são chamadas de podócitos, basicamente elas formam aquele filtro na região do glomérulo, ok? Lembrar também da fisiologia correta dos rins, né? Lá, por taxa de filtração glomerular, que é em torno lá de 120 ml por minuto. Então, por minuto, os nossos rins filtram 125 ml de sangue aproximadamente, né? Sendo que uma parte se torna realmente a urina, né? Lembrando que esses 25 ml são a quantidade de plasma sanguíneo que passa para dentro de todos os tubos renais. 99% desse plasma e dos nutrientes e tudo mais acaba sendo reabsorvido, né? Sendo que apenas 1% ou menos acaba formando a urina, que é excretada em torno de 2 litros, ali até um pouco menos por dia, tá bom? Lembrando da filtração glomerular, então isso daqui é o glomérulo, essa parte amarela é a cápsula de Bowman. Então o rim, ele forma o filtrado, né? Então é isso daqui que a gente está falando, a filtração glomerular é isso daqui, 120 ml passam para dentro dos túbulos, porém 99% é reabsorvido, ok? E assim, então o rim ele forma o filtrado, grande parte de tudo que é filtrado é absorvido, porém algumas coisas também podem ser secretadas. Algumas moléculas, algumas substâncias, elas podem ser secretadas ainda pelas células dos próprios túbulos renais, e essas moléculas secretadas vão fazer parte da urina, tá? E aqui, no final de todo esse processo, que vai entrar ali nos cálices renais e tudo mais, é a urina propriamente dita, tá? A urina formada propriamente dita. Então, se vocês quiserem relembrar um pouco da filtração dos rins, assistam esse vídeo aqui do YouTube, tá? Que eu estou colocando aqui na apresentação para vocês, e leiam o capítulo lá
nos livros, né, de fisiologia do Silverton, por exemplo, sobre como o rim funciona para relembrar todo esse processo. Tá? Então, a gente, como vocês, do ponto de vista clínico, né, futuros médicos, é importante vocês lembrarem principalmente disso, que é a taxa de filtração glomerular. Né? A taxa de filtração glomerular é basicamente uma avaliação do funcionamento dos rins. Então a gente viu lá que tem em torno de 125 ml de urina tem que ser, na verdade 125 ml de plasma são filtrados por minuto pelos nossos rins, né? Então assim, saber, na verdade, avaliar a saúde dos rins e avaliar, na verdade, a taxa de filtração, ou seja, se você tem uma boa taxa de filtração, os rins estão funcionando normalmente. Se você tem uma filtração deficitária, né, essa taxa de filtração caiu, né, então ela se torna deficitária, o que significa que a saúde do rim não está muito boa. Tá? E essa taxa de filtração glomerular, ela é uma avaliação baseando-se no quê? Basicamente na creatinina, na depuração de creatinina. Então, o que é a creatinina? A creatinina, ela faz parte do metabolismo da creatina, né? Então, o nosso corpo, ele apresenta creatina nos músculos, né? É difícil falar até um pouco sobre essas coisas, né? Porque a bioquímica, você fala de uma coisa, você puxa mais 1 milhão de outras coisas, né? Então, você tem creatina que está presente nos músculos, elas são reservas de ATP, só que essa creatina é renovada. 1 grama, basicamente 2 gramas são renovadas por dia, ou seja, são destruídas por dia. Uma parte é absorvida através da alimentação, que é 1 grama aproximadamente, outra 1 grama é sintetizada pelo nosso próprio corpo. Tá? Só que essa creatina, quando destruída, degradada, ela na verdade é transportada para o fígado transforma a creatina em creatinina. A creatinina então pode ser eliminada, e ela é eliminada principalmente pelos rins, tá? Agora, então ela é utilizada ali como padrão para avaliação da saúde renal. Por quê? Porque se você fizer uma comparação, basicamente, da concentração de creatinina presente na urina com aquela que está presente no sangue, você consegue avaliar, né, se o seu rim, ou na verdade avaliar se o rim está funcionando através da taxa de filtração glomerular e através dessa forma. A gente não vai entrar em detalhes disso, tá? Mas basicamente, por exemplo, se a creatinina plasmática que está presente no sangue se eleva muito, significa que a quantidade que está saindo pelos rins é muito baixa. E você consegue fazer uma avaliação no próprio exame de urina. Então você quer visualizar quanto de creatinina está presente na urina. Então se estiver baixa na urina e alta no sangue, significa que os rins não estão funcionando de uma maneira adequada. A taxa de filtração glomerular, ela cai. Se a taxa de filtração glomerular caiu, significa que os rins não estão funcionando direito. Tá? Por que a creatinina é utilizada? A creatinina é utilizada porque, diferentemente de outras moléculas, ela não é secretada ou é secretada em baixíssimas quantidades pelo próprio túbulo renal. Então você consegue, se você não secreta essa molécula pelo túbulo renal, você consegue avaliar perfeitamente aquilo que está sendo formado de filtrado. Então toda a creatinina ela passa através dessa via, né? Muitas ou grande parte das moléculas são excretadas pelo próprio rim. Elas, além de passarem pelo filtrado, ela também pode ser secretada pelos túbulos. Então, se você utilizar, por exemplo, uma outra molécula que é secretada basicamente pelos túbulos, né, o que vai acontecer é que, na verdade, você está avaliando, na verdade, a secreção dos túbulos, ao invés de avaliar a saúde do glomérulo, que é a formação exatamente do filtrado. Tá? Então, a creatinina, por ser basicamente passada através dos filtrados, elas não são secretadas pelos túbulos, então elas são utilizadas, então a creatinina é utilizada como padrão ali, ouro, para avaliar as lesões, na verdade, no glomérulo. Né? Então a taxa de filtração glomerular e a creatinina, ela é utilizada ali como padrão ouro, então, para avaliação dessa taxa de filtração. Tá bom? Existem aqui, na verdade, até sites que colocam aqui, vocês podem fazer o cálculo, né? Você coloca a sua idade, a quantidade de creatinina encontrada nos... eu não lembro, aqui eu não sei exatamente se é no sangue ou se é no... miligramas por decilitro no sangue, se é na urina, tudo bem? Mas que faz o cálculo ali da saúde do seu rim, quanto que deveria ser excretado efetivamente
por você por dia. Bom, então esse daqui é um site interessante se vocês quiserem brincar um pouquinho com eles, né? Com ele, na verdade, para vocês avaliarem a saúde renal. Ok? Nessa aula, então antes da gente chegar e falar das doenças propriamente ditas, é bom tanto a gente lembrar essas questões, né? Taxa de filtração glomerular, alguns termos importantes, né? Então, vocês já ouviram falar de azotemia nem tanto, mas uremia sim, né? Que é a quantidade de ureia presente. Na verdade, é a manifestação clínica, né? Que seriam as manifestações clínicas, pelo aumento da concentração de ureia, né? No seu sangue, por exemplo. Então, a uremia, a ureia, que ela é excretada através dos rins. Se você tem um problema no rim, a quantidade de ureia no sangue aumenta. A gente falou um pouco quando estava discutindo sobre fígado, que se tiver um problema no fígado, a amônia aumenta, né, e vai causar problemas, por exemplo, no sistema nervoso central, alterações no sistema nervoso central. Agora, se você tem problema no rim, não é a amônia que sobe, porque o fígado está funcionando bem, então o fígado transforma a amônia em ácido úrico e ureia, principalmente ureia, e a ureia é excretada pelos rins. Se você tem um problema nos rins, quem sobe no sangue então é ureia, e aí você tem o que a gente chama de uremia, tá? A azotemia seria a elevação dos níveis plasmáticos, tanto de ureia quanto de creatinina, seria os dois sendo elevados num caso de você tiver uma redução, né, da taxa de filtração glomerular. Tá? A uremia também vai causar vários desequilíbrios sistêmicos, vai causar problemas neurológicos, equilíbrios neurológicos para o paciente, tá bom? Outros termos importantes que é interessante a gente avaliar, né, assim, do ponto de vista da patologia, é importante vocês começarem a se familiarizar com esses termos, que são os termos médicos, efetivamente, né? Então, úria é o sufixo importante ali para alterações renais. Então, por exemplo, se você tem sangue na urina, hematúria, proteína na urina, proteinúria, lipídio na urina, lipidúria. Se você não urina, né, ou na verdade é uma produção de urina reduzida, oligúria, o paciente não produz urina realmente, seria anúria. Bactéria na urina, bacteriúria. Se você tem pus na urina, piúria, e assim por diante, tá? Então, tudo que a gente está falando aqui sobre a saúde renal, a gente coloca a terminação úria, né, na frente da palavra. Okay? Então vocês vão escutar muito, principalmente falar de oligúria, que é baixa produção de urina, ou uma proteinúria, que é aumento da produção de proteína, né, presença de proteína na urina, caso o paciente tenha uma lesão renal grave ao ponto de o filtro, né, renal não está fazendo mais efeito. Então aquela proteína que estava presente no plasma acaba passando para dentro do túbulo, não é reabsorvida e sai junto com a urina. Então por isso que o paciente que tem uma lesão renal grave acaba tendo uma proteinúria. Tá? Ok? Então toda essa parte que eu discuti aqui foi uma parte introdutória, né? Eu vou, para essa aula acho que não ficar maçante e muito grande, eu vou dividir ela em duas porções, né? Vou falar então de ira, como se fosse um intervalinho, né? Fazer em duas partes para também conseguir subir nos sistemas, tá? Vou colocar no YouTube e mandar o link para vocês, acho que é mais fácil mandar através do YouTube. Então vou colocar a ira pré-renal, né? E a ira do rim propriamente dita, né? Que seria uma lesão no próprio rim. Depois vou falar da pós-renal e crônica numa segunda parte, tá? Então, ira pré-renal. Tá? Então, a ira pré-renal significa basicamente uma alteração, né, antes de formação do filtrado, que vai causar uma consequência para o próprio rim. O que significa isso? Bom, você não tem uma lesão no próprio rim, na ira pré-renal. Você tem um problema anterior ao rim. O problema é anterior ao rim. Então, esse problema, normalmente, é uma alteração do sistema circulatório, basicamente uma queda da pressão arterial e uma baixa perfusão renal. Tá? Isso vai levar a lesões renais? Sim, pode levar a uma necrose nos túbulos renais. Então, basicamente, a ira pré-renal são vários distúrbios circulatórios levando a uma baixa perfusão renal, tá? O que vai levar a uma baixa filtração glomerular, baixa produção de urina e, consequente, devido à baixa perfusão, consequentemente, você pode ter uma lesão grave nos rins, tá? Então, um paciente que todos aqueles tipos de choque que a gente discutiu no semestre anterior podem causar, como causam em muitos pacientes, lesões renais graves, tá? Com comprometimento significativo dos rins e, consequentemente, perda da função renal.
tá? Então, quais são as principais iras pré-renais, ou seja, que causam danos nos rins, por exemplo? Problemas que levam à hipovolemia, como hemorragias, uma desidratação, uma queimadura extensa, que pode levar, sim, queimaduras em grandes porções do corpo, perde essa barreira, né, do corpo, a desidratação, então o paciente pode desidratar rapidamente devido a uma queimadura, tá? Então, problemas de hipovolemia, o próprio choque, né? Então, pode ser hipovolêmico, pode ser outros tipos de choque, tá? Então, hemorragia pode te levar a um choque hipovolêmico, mas também o choque séptico, choque anafilático, neurogênico e assim por diante. Todos os tipos de choque, considerando que entre todos o choque séptico, depois de claro do hipovolêmico, a segunda causa mais importante aqui de ira pré-renal, tá? Então o choque séptico provavelmente leva na verdade a uma hipoperfusão e consequentemente você teria uma lesão renal. Existem os choques também cardiogênicos, não citei eles, mas não só o choque, você não precisa necessariamente estar em estado de choque, mas uma insuficiência cardíaca leva à hipoperfusão de regiões do corpo, né, consequente, principalmente nas extremidades, né, você vê um paciente com insuficiência cardíaca, aí você vê, na verdade, feridas nas pernas que não saram, né, a pele ser ressecada, tudo isso porque não está tendo uma perfusão adequada do tecido. Então, as insuficiências cardíacas levam à queda do débito cardíaco, consequentemente uma menor perfusão renal com lesão renal. Sem contar que coisas que a gente já discutiu, lembra da cirrose hepática com síndrome hepatorrenal? Lembra a síndrome hepatorrenal? Então, aquela ativação crônica do sistema renina-angiotensina-aldosterona que leva a uma baixa perfusão, ou na verdade que aumenta a pressão arterial nos rins. Isso daí leva à lesão renal, entre outros problemas. Ativação crônica do sistema nervoso simpático, né? A gente discutiu isso. Você tem um aumento da pressão portal e, consequentemente, no direcionamento do sangue para o sistema porta hepático, uma queda da pressão na circulação sistêmica, entre elas na circulação do rim, em outras regiões do corpo. E aí seu corpo acha, pô, caiu a pressão arterial, vamos ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ativação crônica do sistema renina-angiotensina-aldosterona aumenta a pressão nas arteríolas, principalmente aferentes, que levam à perfusão renal. Esse aumento crônico, então você vai ter agora uma hipertensão, né? Então eu estou falando do processo tônico, todo, né, em sequencial. Uma hipoperfusão, uma hipertensão no sistema, nos rins, né, com lesão renal. Então, aquela cirrose, consequentemente, síndrome hepatorrenal, lesão renal. Tá? Então, fisiopatologia geral, basicamente, ativação crônica, ou tudo que leva à ativação crônica do sistema renina-angiotensina-aldosterona, como na síndrome hepatorrenal, vai levar à lesão nos rins. Tá? Aqui o que eu falo em maiores detalhes sobre todos os sistemas que vão ser ativados, por exemplo, na caso da hipovolemia. Na hipovolemia é interessante, né, que na hipovolemia você reverte o quadro facilmente com o quê? Com reposição volêmica. Então tudo, na verdade a grande parte das iras pré-renais, elas são facilmente revertidas com reposição volêmica. Tá? Então a perda de sangue, porque a gente já discutiu hemorragia, desidratação, queimaduras extensas com perda, né? Ou diurese excessiva, muitas vezes, não sei se vocês já viram falar, da diabetes insípidos. A diabetes insípidos é um problema, na verdade, com relação à produção de ADH. Então aqui é um distúrbio hormonal. A baixa produção do ADH, que é o hormônio antidiurético, ele leva a deficiência na recaptação de fluidos nos rins. Consequentemente, há uma grande excreção de urina, né? E de tudo convém com a urina. Na verdade, uma grande excreção de água, né? Uma grande eliminação de água, consequentemente com a excreção de tudo que está presente na água, como sais e principalmente glicose. Por isso que diabetes insípidos, né? Por isso que está falando de diabetes aqui. É um desequilíbrio ali em relação à glicose. Então, se você produz baixo ADH, você elimina muita água, consequentemente, você elimina sais minerais e elimina glicose
tendo como causa, então, da diabetes insípidos. Então, a diabetes insípidos é um distúrbio do hormônio ADH. Tá? E no caso do distúrbio do hormônio ADH, na diabetes insípidos, se ele tem uma baixa quantidade de fluidos, isso pode levar, consequentemente, a uma queda de pressão e lesão renal. Tá? Entre outros problemas. A gente já falou aqui da síndrome nefrótica, lá na verdade, da ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, bom, e a síndrome hepatorrenal. Então aqui está descrito novamente os mecanismos, eu não vou falar novamente, a gente já discutiu em aulas anteriores, tá bom? Lembra desses esqueminhas aqui, tá? E a lesão renal acontece porque você, ativando o sistema renina-angiotensina-aldosterona, lembra tem duas artérias aqui, né? A arteríola aferente que chega no glomérulo e a arteríola eferente que sai do glomérulo, né? Uma vez que você aumenta cronicamente a pressão nessas arteríolas, você tem lesão aqui. O rim, ele tem que ter uma pressão muito bem controlada, né? Por quê? Porque se você aumenta a pressão aqui nos glomérulos, lesam as células. Baixa pressão não casa filtrado. Então, esse equilíbrio ele tem que ser mantido num nível muito rigoroso, né? Em valores bem rigorosos, né? E se você não mantém essa pressão estável, você tem lesões nessas células. Por isso que a síndrome hepatorrenal, aumento de pressão glomerular, leva a uma lesão dessas células aqui. E, bom, a gente já falou sobre isso, né? E, então, a hipoperfusão prolongada vai levar a isquemia tubular, o que pode levar à necrose. Então, assim, a hipoperfusão vai levar a deficiências, né, do metabolismo e tudo mais. Essa deficiência ela pode ser temporária, se não levar à morte celular. Então pode ser um distúrbio temporário, né? Então se o paciente teve um choque, né, e não... Muito difícil você dizer para os familiares se ele vai ter uma reversão do quadro ou não. Por quê? Porque você não sabe até que ponto aquele estado de choque levou a lesões, né? Por quê? Pode ser uma lesão temporariamente fisiológica, uma baixa perfusão com distúrbios ali celulares, então a queda da filtração, por exemplo, que a gente tá, o foco aqui é no rim, foi temporário, né? Não matou a célula. Então, quando não mata a célula, é reversível o quadro. Agora, se a hipoperfusão se prolongou por muito tempo e lesou a célula e matou a célula, aí é necrose. A necrose tubular é irreversível, né? Então, essa queda da filtração é crônica. Isso pode levar o paciente até a diálise, ok? Então, se a hipoperfusão foi por curtos períodos e só levou uma disfunção fisiológica com queda de filtrado, produção de filtrado, né, a taxa de filtração glomerular, ok, é reversível. Se evoluiu para necrose, aí não, aí é irreversível. Aí o paciente perdeu de maneira grave, né, a capacidade de filtração dos rins e ele pode se encaminhar até para uma diálise, tá bom? Então a ira pré-renal, tá, com lesões renais, ou na verdade com baixa produção de urina no primeiro momento, vai levar então a vários sintomas gerais no corpo. Que são sintomas o que para o paciente? Sintomas associados à baixa filtração do próprio plasma sanguíneo. Então a tontura postural, letargia, sonolência, isso daqui é o que? Problemas neurológicos, mas problemas neurológicos devido ao quê? O aumento da concentração de ureia no corpo, tá? Taquicardia e hipotensão. Por que taquicardia? Seu corpo está tentando compensar o quê? A baixa pressão, né, nos próprios rins. Então ele está tentando aumentar a pressão. Se você teve queda de pressão, hipovolemia, queda de pressão, seu corpo está aumentando o quê? O débito cardíaco, taquicardia, tá bom? E hipotensão é a consequência aqui, né? Pode surgir sinais de desidratação pela hipoperfusão de mucosas, né? Baixa produção de urina ou a não produção da própria urina, ok? Sinais laboratoriais, então você vai ter creatinina. Normalmente você tem alterações, como você está produzindo, como você está produzindo baixa concentração
quantidade de urina, então você vai ter aumento da urina onde? Aumento de urina no plasma, tá? E menor concentração de creatinina, não aumento de urina, né? Desculpa, fala rápido, a boca não acompanha o cérebro. A baixa quantidade de creatinina, na verdade aumenta a creatinina no sangue, diminui a creatinina na urina, por quê? Porque você não está filtrando mais. Só que assim, dependendo da síndrome, se a ira é pré-renal, renal, pós-renal, essa quantidade de creatinina ela pode se aumentar muito mais no sangue ou cair muito mais na urina, então dependendo do distúrbio. Por exemplo, as iras pré-renais, elas não são tão graves e são mais fáceis de serem revertidas. Claro, se o paciente for atendido no período correto, então pode demorar muito para o atendimento, né? Porque você está falando em baixa perfusão de tecidos, não só de rim, mas outras regiões do corpo também. Então, você pode sim necrosar o rim, túbulos renais, mas outras regiões. Então, é algo rápido, tá? Não é tão... Porque eu estou falando de coisas agudas, estou falando de crônico, né? Então, a creatinina plasmática não dá tempo de subir tanto, né? Então, assim... Porque você continua produzindo creatinina, mas, bom, num caso crônico, isso dá mais tempo, então a creatinina sobe em quantidade maior no próprio sangue. Então, sim, por isso que está falando de aumento leve, tá? Mas, querendo ou não, não dá tempo da gente avaliar todos esses pontos, né? Creatinina, temos como pegar um exame clínico e avaliar tudo. Mas, ok, então creatinina vai subir, a taxa de ureia creatinina, ela aumenta, na verdade a ureia sobe mais rápido que a própria taxa de creatinina no próprio sangue, né? E entre outros distúrbios que vocês vão encontrar ali no paciente, que faz mais sentido lá na parte clínica, depois vocês vão discutir em maior profundidade, tá bom? Não quero me adentrar muito sobre isso. O prognóstico é reservado, todos os prognósticos renais são reservados, não dá para saber exatamente o que vai acontecer com o paciente, é só o tempo dirá, tá? Porque depende quanto que aconteceu de lesão devido à baixa perfusão. É basicamente isso. Então, se não houve necrose, né, o prognóstico é bom. Se houve necrose tubular, o prognóstico é ruim, ok? Se a lesão for muito grande, então o paciente vai passar para diálise, ou seja, perda significativa da função renal, levando a uma insuficiência renal e o paciente vai viver basicamente com diálise constante, tá? Ok? Então, basicamente, ira pré-renal está associada a várias causas com baixa perfusão renal. Agora, a ira intrínseca, que afeta basicamente o rim, ou seja, o problema começa no próprio rim, tá bom? Aí a gente tem várias causas, né, que também tem vários tratamentos, né, porque a gente tem várias causas, o tratamento não é tão simples como uma ira pré-renal, que falou baixa perfusão. Você tem você dá fluidos para o paciente reverte mais rápido, né? A homeostasia, na ira pré-renal, na ira intrínseca, que é do próprio rim, como as causas são diversas, os tratamentos são diversos e os prognósticos são diversos também, tá? Mas eu vou falar um pouquinho para vocês ali dos principais e as principais causas. Então, quando a gente está falando da ira intrínseca, a ira que acontece no próprio rim, isso é uma lesão direta nos túbulos renais, tá? Nos túbulos renais, no glomérulo e na cápsula de Bowman e tudo mais, tá? Então, você pode ter uma lesão direta, uma necrose do próprio túbulo, então ela pode ser sim uma consequência da ira pré-renal, que levou à necrose, aí quando aconteceu a necrose, o problema já é do próprio rim. Então é uma ira pré-renal que evoluiu para uma ira intrínseca, tá? Ou você tem, por exemplo, infecções dos glomérulos, as glomérulos nefrites, as nefrites intersticiais, que afetam o tecido intersticial, tá? Então, porque você tem ali tecido de preenchimento nos néfrons, né? A gente fala nefrite intersticial, tecido conjuntivo, que vai afetar os próprios néfrons, ou no sistema vascular, né? As microangiopatias. Então, você pode ter várias, desde uma infecção até alterações, né, na vasculatura, trombos, né, na vasculatura dos rins. E isso daí vai levar a consequências para a perfusão e consequências para a saúde dos próprios túbulos, tá?
Então, de uma maneira geral, a ira intrínseca ela não é reversível com reposição volêmica, porque você não está falando a causa base não é a hipoperfusão, mas uma necrose, uma infecção, né, nos diferentes tecidos ali do rim e tudo mais, ok? Então você não tem diretamente um problema associado com volume, mas seriam no próprio tecido renal. E, bom, é a segunda causa de ira, né, insuficiência renal aguda. Ou, desculpa, de injúria renal aguda. Insuficiência não, injúria. Tá? Injúria renal aguda. Então, dentre as iras renais, a gente tem lá a necrose tubular, as glomerulonefrites. Então, isso aqui é uma hierarquia das causas principais. Então, por exemplo, necrose do próprio túbulo é o que mais acontece nos pacientes por aí, devido a isquemias, devido a uma ira pré-renal, devido a toxinas, né? Então, por exemplo, uso de contrastes, às vezes até em exames clínicos, isso pode necrosar regiões dos túbulos renais. Você tem as infecções, né? As mais diferentes infecções, entre elas, uma das principais são as causadas pelos streptococcus, né? Então, por isso, você tem algumas infecções por bactérias. Ah, interessante aqui, não necessariamente porque é falando de pós-streptocócica. O que significa isso? Significa que, bom, muitas vezes você tem infecções no corpo, mas quem elimina as imunoglobulinas, que são os anticorpos, devido a vários tipos de infecções virais, bacterianas e tudo mais, é quem? São os rins. São eles que eliminam do próprio corpo as imunoglobulinas, as proteínas, né? Eles viram lá no imuno, todas aquelas cascatas proteicas que são ativadas devido a infecções. Quem elimina isso são os rins. Então, esses anticorpos, eles podem muitas vezes lesionar os próprios rins, porque eles são direcionados para os rins, para os néfrons. E eles podem entupir os néfrons quando produzidos em grande excesso. E eles podem, muitas vezes, em doença autoimune, afetar ou atacar as próprias células dos néfrons, pode causar outros processos inflamatórios dentro do próprio néfron. Então, é muito comum pacientes que saíram de uma infecção grave ter uma lesão renal devido à dificuldade da eliminação dessas grandes quantidades de proteínas, as imunoglobulinas que são direcionadas para os rins para serem eliminadas do corpo, tá? Então isso é muito interessante, além de próprias infecções que afetam as próprias células renais, tá? Depois vem as nefrites intersticiais, como reações imunológicas, a penicilinas, anti-inflamatórios ou problemas da própria vasculatura. Então a necrose do próprio rim é o mais comum devido a toxinas e evento isquêmico. Depois as glomerulonefrites são inflamações no próprio glomérulo, principalmente devido à eliminação de imunoglobulinas ou infecções. Tá? Então, as lesões nos túbulos renais vão levar à perda da integridade, claro, dessas células e, consequentemente, você vai ter uma queda da taxa de filtração glomerular, ok? Com consequências sistêmicas, tá? Então, você tem uma lesão celular local, muitas vezes você pode levar a um processo inflamatório local, então, na verdade, lesão das próprias células, né? Então, a necrose lesa as células, inflamação, dano funcional persistente, ou seja, lesão, necrosou, matou a célula, inflamação local, mais dano ainda, né? Tudo isso leva ao quê? A uma queda do filtrado, problemas sistêmicos e esses danos funcionais podem ser persistentes. Depende do quê? Depende do tempo, depende da quantidade de células que foram lesionadas e assim por diante, tá? Então aqui você vai ter uma necrose glomerular, necrose dos interstícios, necrose da própria vasculatura, levando à queda da filtrado, né? Então, e consequentemente isso pode ser persistente. Aqui, deixa eu mostrar só para vocês. Então aqui, ó, você tem uma célula necrótica, né? Então uma célula saudável aqui dos túbulos renais, isso aqui são os túbulos renais, células dos túbulos renais. Essas células vermelhas aqui, ó, são células necrosadas, que estão agora sendo eliminadas por quem? Pelo próprio rim, né? Então elas morreram, aqui o citoplasma dessas células está dentro do próprio túbulo. Túbulo é como se o túbulo descamasse, essas células são direcionadas para a luz do túbulo e elas saem agora junto com a urina. Tá?
Aqui um rim, na verdade, mostrando regiões de necrose, então essas partes mais superficiais do rim, todas elas foram necrosadas. Normalmente essa região do córtex renal, ela é mais escura que a parte medular. Essas regiões estão claras porque as células da região do córtex realmente morreram, tá bom? Então aqui a gente viu então na histologia a necrose e aqui na própria peça da anatomia, tá bom? Consequências clínicas. Bom, necrose é problema para a função do órgão, né? Então, oligúria, perda da urina, elevação da ureia, hipercalemia e acidose metabólica, tá? Hipercalemia aumenta a concentração de potássio, acidose metabólica, o rim elimina o ácido através da urina, então o H+, ele é eliminado em grande quantidade pela urina e o bicarbonato ele é reabsorvido, então uma vez que você não consegue eliminar mais o H+, você gera acidose metabólica, consequentemente, né, danos ao funcionamento de qualquer proteína corpórea, um metabolismo, assim, nossa homeostase, o paciente perde a homeostase sistêmica, né. Pode haver necrose com secreção de sangue pela urina, porque essa barreira é perdida, então sai sangue junto com a urina, né? E proteínas, né? Então, na verdade, as proteínas não passam para dentro dos túbulos renais. Num caso de uma lesão muito grave, a proteína pode passar para dentro dos túbulos renais, o paciente começa a excretar grande quantidade de proteína, causa edema sistêmico, aquela famosa anasarca, tá bom? Não tem resposta, tratamento não tem resposta, reposição volêmica, tá bom? Então, na ira intrínseca, você tem basicamente essas necroses, a gente já falou de tudo isso, prognóstico é incerto, depende do quê? Depende de quanto a necrose vai afetar a filtração glomerular. Normalmente, ela é bem grave e sim, afeta muito. Consequentemente, em casos graves, a taxa de mortalidade passa de 50%. Né? Então, essas iras renais, quando graves, é comum levar à morte do paciente, tá bom? O tratamento depende muito, então o prognóstico também depende muito da causa, tá? Dentro das iras, a gente tem dois tipos, o que a gente chama de síndrome nefrítica e síndrome nefrótica, tá? É muito comum vocês ouvirem falar sobre isso dentro de laboratório, dentro, na verdade, de hospitais, né, na prática clínica. Ouvirem falar sobre isso dentro da prática clínica, tá bom? Existe, então, o que a gente chama de síndrome nefrítica e nefrótica. A síndrome nefrítica é quando você tem uma grande quantidade de sangue saindo com a urina. Isso vai levar a um tipo de consequência para a homeostasia. Por isso que você chama de síndrome. É um conjunto de sinais e sintomas associados à perda maciça do quê? De sangue. E você tem um conjunto de sinais e sintomas, que a gente chama de síndrome nefrótica, associados à perda do quê? De grande quantidade de proteína. Então você tem Então o que acontece? O paciente ele pode ter lesões renais que levam a uma perda maior de sangue, ou o paciente tem lesões renais que levam a uma perda maior de proteínas. Né? Quando a perda maior é de sangue, a gente chama de síndrome nefrítica. Quando a perda é maior de sangue, a gente chama de síndrome nefrótica, tá? E para o paciente, ele vai ter algumas características clínicas diferentes, né? Então, por exemplo, na síndrome nefrítica, como você tem uma perda maciça de sangue pela urina, ou seja, você tem hematúria, primeiro, uma característica clínica, a urina vai estar com cor de Coca-Cola, vai estar escurecida devido à quantidade de sangue que é visível, né? Ele vai ter uma hipertensão arterial. Por quê? Porque o corpo está tentando compensar essa perda, tá? Então aumentando a pressão, né? Entre outras coisas, por exemplo, o edema, aqui ele é leve, não é tão grande, apesar porque perde um pouquinho de proteínas, mas ele não é tão grande. Já na síndrome nefrótica, que é realmente perda de grande quantidade de proteína, você tem uma característica diferente. Por exemplo, você não tem aqui a urina cor de Coca-Cola, mas você tem uma urina que forma espuma. Então, o paciente urina e a urina começa a formar grande quantidade de espuma, né? Como se fosse um detergente caindo, formando aquela espuma maciça. Por quê?
Porque a proteína, né, quando entra na urina, a característica dela é formar aquela espuma quando está saindo, né, característica ali bioquímica dela. E o paciente fica muito inchado, ele sofre o que a gente chama de anassarca. O que é anassarca? É edema generalizado, porque você perdeu grande quantidade de proteína. As principais proteínas corpóreas, na verdade do sangue, é a albumina, né? A fibrina também tem uma certa quantidade, então tudo isso sai em grande quantidade pela urina, você perde aquela pressão osmótica de manutenção, né, da pressão arterial. O líquido que deveria ficar então dentro do sangue, ele sai do sangue e vai para o espaço intracelular, né, para o interstício, para o espaço entre as células. Consequentemente, o paciente se sente inchado e tem uma queda de pressão arterial. Tá? Então é bem diferente o que a gente vê nos sintomas dentre a síndrome nefrítica e a síndrome nefrótica. Tá? Então pensem o seguinte, são dois tipos de lesões, né? Na verdade são lesões do próprio rim, em que uma você tem uma perda grande de sangue e a outra você tem uma perda grande de proteínas. Se você tem uma perda grande de sangue, você tem algumas características específicas para o paciente, e você tem uma grande perda de proteínas, outras características específicas, tá? Então, isso do ponto de vista clínico, ou seja, dos sinais e sintomas do paciente e, consequentemente, também do tratamento e tudo mais. Claro que o tratamento vai depender daquela causa intrínseca, a causa por trás de todos esses problemas, né? O que levou realmente à síndrome nefrítica ou a causa que levou à síndrome nefrótica. Tá bom? Então, basicamente é isso, pessoal, sobre a síndrome nefrítica e síndrome nefrótica. Eu não vou entrar em maiores detalhes disso, porque depois na clínica vocês vão destrinchar isso. O importante dessa aula, e vocês verem essa aula, é para vocês verem os problemas do sistema renal, né, como um todo, e verem como tudo isso é classificado, porque depois lá na clínica vocês vão ver eventos específicos, falar, vamos discutir sobre síndrome nefrítica, uma aula, 2, 3 aulas, depois só síndrome nefrótica. E aí você vê as características de cada uma, mas você sabe o contexto geral em que está inserido essas doenças. E aí você pode ter um entendimento geral, que é isso que é importante nessa fase de formação de vocês, tá bom? Então aqui você tem, né, nefrítica lá, não tanta proteinúria, mas na nefrótica você tem uma quantidade maior de proteína saindo pela urina, né? E assim por diante. Tratamento depende das causas por trás, nem quero entrar muito em detalhes sobre isso, tá bom? Prognóstico sempre reservado, né? Porque quando a gente está falando de um paciente que entrou em síndrome nefrítica e síndrome nefrótica, para poder sair grande quantidade de sangue na urina ou grande quantidade de proteína, quer dizer que a lesão renal já foi bem grave, né? Então, é complicado. Então, por exemplo, síndrome nefrítica normalmente acontece em pacientes com lesão glomerular irreversível e nefrótica já com paciente com insuficiência renal terminal, né? Então, por isso que o prognóstico ele é muito reservado e normalmente muito ruim, tá? É isso, pessoal. Eu vou parar essa parte por aqui e já vou gravar agora a ira pós-renal, tá? Só para dividir em duas partes.